A depressão é tida hoje como uma doença do século e é objeto de estudo de todos aqueles médicos e pesquisadores que se interessam em equacionar e dar uma solução para uma questão tão difícil nos dias de hoje. Nós podemos entender a depressão dividida em 3 partes. A primeira delas, a depressão reativa. A depressão reativa está atrelada a uma situação de perda. Tudo aquilo que nós, em algum momento das nossas vidas, encaramos como uma situação em que algo foi abstraído de nós. Ou seja, vou dar um exemplo prático. Você estava ali num determinado momento da sua vida, no seu trabalho, trabalhando 10, 15 anos numa mesma empresa, e num determinado momento você é convidado a não mais fazer parte do quadro de funcionários. Obviamente, nós não nos preparamos para esta situação. E às vezes, tomado de surpresa, nós temos um cenário exatamente oposto àquele que nós estávamos objetivando ou aquele que nós estávamos esperando, nunca imaginando que naquele momento nós seríamos chamados a não fazer mais parte do quadro de funcionário de uma empresa em que nós dedicamos boa parte da nossa vida. Uma outra situação muito comum também está relacionado à dissolução de um casamento de 10, 20, até 30 anos. Temos casos aí, não é? Em que as pessoas vivem uma quantidade de tempo muito grande com o parceiro ou com a parceira e num determinado momento aquele casamento acaba. E seja por qual motivo for, também não estávamos preparados para aquilo. Porque as pessoas não se casam para se separarem, as pessoas não entram numa empresa para que daqui a pouco estejam convidadas a sair da empresa. Essas perdas, nós não conseguimos muitas vezes entender os reais motivos e muitas vezes até não compreendemos as situações em que nos colocou diante daquele cenário. Isto nos causa algumas sensações emocionais que podem nos levar à patologia da depressão. Isso pode ser caracterizado dependendo de como nós estamos encarando aquela situação de perda, tendo um esgotamento muito grande do gerenciamento das nossas emoções, até que em um determinado momento o médico pode caracterizar aquilo como depressão. Uma outra situação também é a depressão secundária. Já na depressão secundária, nós temos uma característica patológica, ou seja, exemplo prático, uma situação de AVC, não é? Ou acidente vascular cerebral, onde a pessoa foi acometida, não é? Por um derrame, ou por um infarto, ou alguma coisa, ou alguma doença que fizesse com que ela estivesse impossibilitada de realizar as suas tarefas mais básicas. No caso do AVC, nós podemos citar aí uma dificuldade motora, onde a pessoa muitas vezes tem dificuldade até de se alimentar sozinha, fazer a sua higiene pessoal sozinha, dependendo da própria família ou de um cuidador que faça com que ela consiga manter ali a sua vida cotidiana. Então essa situação de dificuldade de saúde pode levar a caracterizar um estado depressivo, onde a pessoa não conseguiu absorver aquilo da noite para o dia, obviamente, não é? Até porque ela, até aquele instante antes da doença, ela realizava todas as suas tarefas, trabalhava, tinha os seus planos, os seus projetos de vida, e no momento também se via abstraída de tudo isso, tendo que recomeçar todo um trabalho no sentido de superar aquele quadro de doença, levando ela muitas vezes à desmotivação, levando ela a ter sentimentos de angústia, de melancolia, de tristeza, que vai se caracterizando também no estado depressivo. Aí está a depressão secundária. E nós temos uma outra categoria,
que é caracterizada como depressão endógena. Já na depressão endógena, nós temos um esgotamento das faculdades mentais, um ingerenciamento dos nossos neurônios por uma hiperatividade mental. Pessoas que trabalham 10, 12, até 14 horas por dia, que se utilizam muito no campo mental, existe um esgotamento muito grande, né? E aí, muitas vezes, existe aí esse ingerenciamento que eu falei, de questões onde o médico se faz necessário estar passando alguns medicamentos antidepressivos, que ajuda na reação química, no sentido de restabelecer essas funções cerebrais. Por isso é tão importante o paciente estar ali atento às orientações médicas com relação aos medicamentos. Muitas pessoas, nós sabemos, passam pela consulta médica, começam a tomar o medicamento, depois de 3, 4, 5 semanas já se sentem melhor e abandonam o remédio, achando que aquilo muitas vezes já está solucionado. Isso não é uma verdade. Este tempo da medicação se faz necessário para que essas reações bioquímicas possam ser equacionadas com qualidade, e aí sim, com a orientação médica e o paciente indo relatando o seu quadro de melhora, o médico gradativamente pode ir diminuindo a dosagem até o ponto em que pode ser parado a medicação, mas isso sempre com a orientação do médico, sempre entendendo que o remédio é necessário nessas condições de uma depressão endógena. Então, nós temos aí caracterizado essas 3 situações, não é? A depressão reativa, a depressão secundária e a depressão endógena. Na verdade, se faz necessário uma boa avaliação médica, não é? Para que ele, médico, consiga identificar qual é o quadro que você se encontra. E com essas dicas que nós estamos dando aqui, também é possível você se autoavaliar, não é? Num primeiro momento, obviamente, e percebendo que você esteja numa dessas condições, buscar um profissional que possa lhe dar a orientação necessária para que você comece ali a trabalhar a sua melhora com aquele cuidado devido, com aquela responsabilidade devida e compreendendo que todos nós, por estarmos vivos, vamos em algum momento passar por uma dessas 3 situações. Quem é que não vai passar por uma perda? Quem é que não vai ficar doente? Quem é que não vai ser da noite para o dia acometido com uma notícia inesperada que possa fazer com que a gente tenha que buscar um gerenciamento ali mais de pronto, e às vezes nós não estamos preparados para aquilo, estamos com a nossa capacidade, às vezes mental, às vezes físicas, não suficiente para aguardar ali essas notícias que possam nos levar a desenvolver um quadro depressivo. No entanto, vale lembrar também que nós precisamos ter uma vida saudável, precisamos buscar nos sentir um pouquinho mais, não é? Observar de que maneira que nós estamos conduzindo as nossas vidas, observar como que nós estamos nos relacionando com a gente mesmo e com as pessoas, se nós estamos fazendo coisas que nós gostamos de fazer, se nós estamos dando um tempo para o lazer, para a diversão, para o contato com a família, para o contato com os amigos. Ou seja, vamos tentar aí, não é? Com essas informações, com essa nossa conversa, começar a observar um pouquinho de que maneira que nós estamos trabalhando esses valores das nossas vidas e como que nós estamos cuidando da nossa vida. Nós sabemos que uma boa alimentação, atividade física, não é? Procurar aí se relacionar com pessoas que possam nos ajudar a caminhar para frente, tudo isso nós já sabemos, é muito importante, mas será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos dando a oportunidade, não é, de entender que em algum momento das nossas vidas isso vai ser importante, isso vai contar para que nesse momento de dificuldade a gente possa estar bem preparados a ponto de não nos adoecermos
com essas, entre aspas, novidades que a vida possa estar nos trazendo? Então é isso que eu convido você a pensar, não é? Ou seja, vamos estar bem preparados, vamos estar conscientes de que forma nós estamos conduzindo a nossa vida e, sobretudo, valorizar mais tudo aquilo que a gente gosta de fazer. Nos integrarmos mais com atividades que possam nos deixar felizes e realizados. Vamos nos dar a oportunidade de viver. Nós sabemos que uma pessoa, quando passa por um quadro depressivo, ela perde a vontade de viver. Ela muitas vezes se encontra num estado de abatimento tão grande que ali para ela tanto faz andar para frente como andar para trás. Ela perdeu a razão de viver, ela perdeu a alegria de viver. Nós não podemos deixar com que isso aconteça nas nossas vidas. Afinal de contas, temos uma vida, não é? E o objetivo dessa vida é nos tornarmos pessoas melhores e, obviamente, não é, buscar a tão sonhada felicidade. Inclusive diz que felicidade, não é? A pergunta é, né, como é que nós buscamos a felicidade? Nós buscamos a felicidade primeiro dentro de nós mesmos, não é? E muitas vezes, por uma ideia equivocada do que é felicidade, nós estamos buscando isso tudo fora, achando que alguma coisa que vier de fora possa estar nos fazendo felizes. E aí, se nós tivermos ideias equivocadas, não é? Como essa, por exemplo, a qualquer instante podemos estar sendo abatidos por alguma situação que nos convide a um estado depressivo. Então vamos nos fortalecer espiritualmente, mentalmente e fisicamente, para de fato sentirmos que podemos ser felizes com aquilo que nós temos, com aquilo que a vida já nos deu, com a nossa família, com o nosso trabalho, com as nossas amizades, ou seja, aquilo é o suficiente para que a gente possa ser feliz. E desta forma é que nós vamos nos fortalecendo para, em algum momento da nossa vida, se formos convidados por questões, não é, da depressão secundária, da depressão endógena ou da depressão reativa, nós estejamos fortalecidos internamente a ponto de, em um curto espaço de tempo, não é, darmos a volta por cima e voltarmos ao trilho da nossa vida, não nos desviando, não é, e a ponto de estarmos aí adoecendo. Então, esta é a reflexão que eu gostaria que você fizesse. Será que você tem buscado se fortalecer a ponto de não se permitir que a depressão venha tomar conta da sua vida? Será que você está cuidando da sua vida todos os dias? A todo instante você tem essa preocupação, essa boa preocupação, não é? Você tem esse zelo, você tem esses cuidados que nós estamos conversando aqui? Porque uma coisa é certa, em algum momento nós seremos convidados por situações adversas e nós temos que estar muito bem preparados para que possamos fazer da vida realmente uma grande oportunidade de crescimento espiritual e, por que não dizer, material também.